Bora falar um pouco sobre um projeto de lei que versa sobre o fim da isenção em dividendos. Vamos falar um pouco também, entender o que significam os JCPs e os dividendos e como as empresas utilizam desses meios para retribuir aos acionistas. Quero mostrar uma outra opção que a empresa também poderia fazer, além do JCP e dos dividendos, para poder distribuir lucro aos seus acionistas. E no final quero mostrar como nós podemos reagir diante dessa diversidade. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá? Então, desde o dia 18 de março, está tramitando no Congresso Brasileiro uma proposta que pode redefinir a remuneração dos acionistas na Bolsa. Então, eles indicam que dividendos acima de R$ 50 mil podem ser tributados em 10%, então o JCP e a recompra de ações despontam como alternativas estratégicas. E a matéria ainda indica que essa proposta representa uma alteração profunda na gestão de patrimônio dos investidores da Bolsa Brasileira, visto que os juros no Brasil são estruturalmente elevados, então isso acaba reduzindo a competitividade da aplicação da renda variável, que é algo compensado em parte por essa isenção fiscal. E com o fim dessa vantagem fiscal, isso pode comprometer a forma como nós investimos, principalmente em ações de dividendos. E uma outra opção que poderia auxiliar tanto os investidores quanto as empresas é a remuneração por meio de juros sobre capital próprio. Então, na prática, o que altera essa proposta? Quem recebe mais de 50 mil por mês em proventos deve pagar cerca de 10% em forma de imposto de renda. E só para a gente entender um pouco mais sobre isso, 50 mil por mês de forma anual viraria em torno de 600 mil e considerando dividendos na casa dos 8%, isso daria um patrimônio total do acionista na casa dos 7,5 milhões. E eu acredito que alguns dos inscritos do canal já tenham esse total de patrimônio e quem ainda não tem, com certeza irá perseguir e se continuar investindo por 10, 15, 20 anos, com certeza chegaria nesse patamar. E para a gente entender um pouco mais sobre dividendos de JCP, que é uma pergunta muito constante entre os comentários, qual seria essa diferença? É justamente a forma como é cobrado o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Então, em JCP, a empresa pode lançar essa despesa no demonstrativo de resultado, o que reduz a base tributável. Já os dividendos, eles não transitam no demonstrativo de resultados da empresa, e então eles não reduzem a base tributável. Consequentemente, a empresa acaba pagando mais impostos. Mas no exemplo do próximo slide, vai ficar muito claro para vocês entenderem como funciona a questão do JCP e dos dividendos. Então imaginem que a mesma empresa detém uma receita líquida de 150 milhões e detém custos e despesas em torno de 50 milhões. Então o lucro antes dos impostos seria na casa dos 100 milhões. Então vamos seguir primeiramente com uma empresa que paga 100% dos seus lucros em dividendos. Então ela pagaria em torno de 34% de impostos, o que seria 34 milhões. O lucro líquido ficaria em 66 milhões. Então o valor total pago de dividendos aos acionistas seria na casa dos 66 milhões. Agora mostrando uma empresa que pagaria 50% em JCP e 50% em dividendos. Então, da mesma forma, até o EBIT, que seria o lucro antes dos impostos, em torno de 100 milhões. Porém, o JCP entra como uma despesa. Então, vamos colocar 50% do lucro em JCP, ou seja, 33 milhões. Então, o EBIT ajustado ficaria de 67 milhões. Então, a base tributável para calcular o imposto pago pela empresa ficaria menor, ou seja, de 22,8 milhões. Porém, o lucro líquido também ficaria menor, visto que a empresa já distribuiu 33 milhões em JCP. Então, nesse quesito, o lucro líquido ficaria na casa dos 44,2 milhões e então a empresa pagaria a outra metade em dividendos, ou seja, 33 milhões.
Porém, no JCP, que a empresa já reduziu da sua base tributável, o investidor pessoa física teria que pagar 15% de impostos, ou seja, ele receberia em torno de 28 milhões. Então, o total pago ao acionista seria em torno de 61 milhões, enquanto quando a empresa paga 100% em dividendos, o total pago ao acionista seria de 66 milhões. Então você pode me perguntar, bom, Rafael, então com certeza é melhor distribuir o total do lucro em dividendos e não utilizar desse JCP. Porém, percebam que o imposto pago por empresas que distribuem 100% dos seus dividendos é maior quando comparado com empresas que pagam 50% em JCP. Então, a empresa que pagou JCP teve uma economia fiscal de cerca de 11 milhões, que seria retornado para a empresa, seria reinvestido na própria empresa, que poderia crescer a uma rentabilidade de 15, 20%. E nos próximos resultados, isso acabaria resultando num dividendo maior para o acionista. Então isso tem que ser muito bem analisado, caso a caso. Cada empresa já tem um setor contábil para poder analisar qual seria a melhor forma e como poderia utilizar da melhor forma essa estratégia de dividendos e JCP. Então, fazendo um resumo final, para o acionista, no modelo de 100% de dividendos, ele receberia 66 milhões líquidos. E no modelo de 50 a 50, ele receberia 61,05 milhões líquidos. Porém, a empresa, no modelo de 100% de dividendos, pagaria 34 milhões em impostos, enquanto no modelo 50 a 50, a empresa pagaria 22 milhões em impostos, o que seria uma economia de 11 milhões, que seria reinvestido novamente na empresa. Continuando a reportagem, as companhias abertas distribuíram 218 milhões em proventos entre janeiro e agosto, o que foi um aumento de 7% ante o mesmo período de 2024, e esse foi o segundo melhor resultado desde o recorde em 2022, que foi de 245 bilhões. Outro ponto é que 40% desses dividendos foram pagos na forma de JCP. Então isso mostra que, apesar da isenção fiscal dos dividendos, o JCP ainda é relevante na estratégia financeira das empresas abertas. E as empresas que mais se utilizam dessa estratégia do JCP são o setor bancário e de saneamento. E ainda segundo a reportagem, as empresas de setores intensivos em caixa, como bancos e utilities, terão de recalibrar suas estratégias. E na tabela abaixo encontra-se as ações da carteira do Ibov, do IDIV e do índice de Small Caps que melhor remuneram os acionistas na forma de JCP nos últimos 5 anos. E dentre essas ações existem diversas que eu fico de olho, principalmente por causa do setor de bancos e de energia elétrica, que são setores muito resilientes quando a gente olha as estratégias de empresas brasileiras. Então, começando pelo Banco do Brasil, que na mediana pagou JCP na casa de 8,5% nos últimos 5 anos, Banco Banrisul 7,94%, Banco ABC, que detenho na minha carteira de investimentos, 7,6%, CEMIG, Bradesco, Sanepar, que é do setor de água e saneamento, Copel, também do setor de energia elétrica, a Itaúsa, que é um conglomerado onde a maior parte das ações é do Banco Itaú, e abaixo também vem logo o Banco Itaú, ações ordinárias, Santander, Isa Energia, Banco Itaú, ações preferenciais, TIM, Copasa, Avivo, Multiplan do setor de shoppings, Ferbasa e Ipera. Então a gente vê que diversas empresas, principalmente do setor Best, que o Luiz Barsi muito fala, utilizam dessa forma de JCP e não apenas dividendos, para poder melhorar a sua estratégia contábil e poder pagar um pouco mais de dividendos e também reter um pouco mais dos lucros para reinvestimento. E uma das queridinhas da bolsa, que hoje seria a top 1 na minha carteira de investimentos, é a BB Seguridade, que paga proventos apenas na forma de dividendos, ou seja, sem imposto de renda. Então esse projeto de lei poderia prejudicar as ações da BB Seguridade, visto que a maior parte dos acionistas da BB Seguridade estão de olho sim nos dividendos.
Então, retirando essa isenção nos dividendos, isso poderia diminuir a forma como são pagos os proventos. Consequentemente, os acionistas poderiam desgostar dessa estratégia e bater no preço das ações. E conforme já mostrado na primeira tabela, uma das empresas que poderiam ser beneficiadas com essa MP de forma indireta é o Banco do Brasil, que paga proventos na maior parte em JCP, então isso não mudaria tanto a sua estratégia de pagamentos. E uma outra forma de remuneração ao investidor que poderia ganhar força é a recompra de ações, que pode ser feita de duas formas. Uma delas é por meio do ganho de capital com a revenda das ações para a própria empresa emissora por um valor superior ao da compra. Então, muitas vezes você comprou Banco do Brasil pelo valor de R$ 22, mas o Banco do Brasil lança um programa de recompra de ações dos acionistas e ele oferece R$ 24, R$ 25 nas suas ações. Então, você teria um certo ganho de capital vendendo as suas ações para o Banco do Brasil, e isso não seria na forma de proventos, e sim na forma de ganho de capital. E uma outra maneira que poderia beneficiar até mesmo quem não vende seus papéis é por meio da valorização patrimonial resultante da redução do número de ações em circulações, e que a maioria dos programas de recompra de ações utilizam é realmente essa forma de valorização patrimonial. E por coincidência, no último dia 26 de setembro, o Banco ABC lançou um programa de recompra de ações, e eles já indicam que são para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento. Então, o programa de ações tem um prazo máximo de 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, e teria o limite de 7,5 milhões de ações preferenciais para recompra. Então, utilizando esse exemplo, olhando de forma prática, hoje o Banco ABC detém no total de ações, excluindo as ações em tesouraria, cerca de 240 milhões de ações e 4 milhões em ações em tesouraria. Então, percebam nesse exemplo que eu vou retirar da minha planilha pessoal. Então, hoje, com um total de 240 milhões de ações e um lucro líquido projetado de 900 milhões para 2025, o lucro por ação do Banco ABC ficaria de 3,74 e o dividend yield bruto projetado na casa dos 8%. Porém, percebam que se o Banco ABC fizer totalmente a recompra das 7,5 milhões de ações, ao final do programa de recompra teria um total de 232 milhões de ações. Então, com o mesmo lucro projetado de 900 milhões, o lucro por ação aumentaria para 3,86. E com o mesmo payout, o dividend yield do Banco ABC aumentaria para 8,3%. Então, em resumo, os proventos aumentariam de 8,04% para 8,29%, visto que as ações em tesouraria não recebem proventos. Então percebam nesse exemplo prático, mais uma vez, que antes da recompra, se a empresa detinha 10 ações e o acionista 2 ações, a participação do acionista na empresa é de 20%. Mas se a empresa recomprou 2 dessa fatia, então agora o total é de 8 ações e o acionista ainda mantendo as suas 2 ações, a sua participação na empresa aumentou para 25%. Justamente por isso que os proventos aumentam, porque a participação do acionista acaba aumentando. E só para finalizar, nada ainda foi confirmado desse projeto de lei, mas sempre é ventilada essa informação para poder retirar a isenção do imposto de renda nos dividendos. Porém, esse projeto de lei ainda encontra-se no Congresso, teria que passar pelo Senado e, após isso, pela Presidência da República. Então, a nossa forma de poder postergar ou até mesmo acabar com esse projeto ou retirar pelo menos essa parte é a gente fazer uma certa pressão entre os deputados e senadores no nosso voto. Então entra na rede social do seu deputado, do seu senador, faça pressão, comente nos posts e faça essa pressão, porque se houver um apelo popular pela retirada disso, com certeza eles vão retirar e alterar esse ponto no projeto. Mas me conta aqui, pessoal, isso muda alguma coisa na sua estratégia de investimento ou continua da mesma forma? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.